Olá! Hoje é dia 5 de dezembro de 2016 e você está ouvindo a 118ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, que está aparecendo com umidade relativa do ar de 153%, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, onde a gente está com 59 graus na sombra, eu sou o Felipe Men. E aí, cara, beleza? Beleza, cara. É engraçado que tá chovendo aqui em Belo Horizonte e ainda assim as noites são quentes. É uma coisa peculiar. É peculiar. Essa cidade que depois que o Belvedere foi tomado por prédios mudou drasticamente de temperatura, né? Isso aí. Pois é, cara, falando em alta temperatura, temos coisas bacanas aqui, aumentando a temperatura do nosso Patreon lá essa semana, hein, cabeça? Que coisa legal, gostamos muito de receber a notícia de que Naide Souza é a mais nova mecenas do Ainda Sem Nome. E se você não sabe o que é um mecenas do Ainda Sem Nome, você deve entrar lá no patreon.com/ainda sem nome e dar uma olhada que a gente está pedindo a sua contribuição, já que podcasts de qualidade demandam recursos, a gente precisa do recurso para fazer o podcast e a Naide é uma das pessoas que nos apoiam. Muito obrigado, hein, Naide? A gente agradece a ela e também aos nossos atuais padrinhos e mecenas, né, cara, que nos ajudam a fazer o Ainda Sem Nome ainda mais legal. É isso aí. Eles todos se encontram no nosso supergrupo, que é o aindasemno.me/supergrupo. Você acessa o nosso supergrupo do Telegram, onde temos discussões que acontecem antes, durante e depois dos episódios sobre os assuntos mais variados. Isso aí, meu caro cabeça. E você pode assinar o Ainda Sem Nome também utilizando o seu iTunes, faça o seu review no iTunes e, enfim, espalhe a palavra. Tudo o que você precisar do nosso querido Ainda Sem Nome está lá no aindasemno.me. Exatamente. Vamos para... isso aí, né, cabeça? Vamos para... Hoje é um dia bacana, né, cara? Temos convidado e temos um tema muito interessante. É isso aí. A gente tem aqui hoje a presença do Rodrigo Borges, jornalista daqui de São Paulo, que está desbravando o velho mundo. E aí, Rodrigo? Beleza, cara? Fala, cabeça, fala, Caio. Queria só dizer que esse é um momento tão incrível na minha carreira que eu acho que eu vou colocar no meu LinkedIn. Participação no Ainda Sem Nome. Tenho certeza que muitas portas se abrirão para você, cara. Muitas portas, mas eu sou um ouvinte de vocês e é um prazer participar. O prazer é todo nosso, cara. Seja muito bem-vindo. Muito bem, a gente que agradece. E hoje a gente vai falar, cara, daquela... o timing, às vezes, é um negócio complicado, né? A gente fez aquela edição 117 semana passada, super em alta, assim, ficamos felizes com o resultado. E no dia da publicação do episódio, que é às terças-feiras, a gente acordou com a notícia do acidente de avião da Chapecoense. Naturalmente, aí eu queria só fazer essa abertura, eu não sei porquê, mas acidentes de avião me deixam muito para baixo. Parte porque eu gosto muito de aviação e parte porque eu fico imaginando 80, 100, 150 vidas que acabaram do nada e deixaram muita gente para trás, né? Se não bastasse isso, a gente viu ao longo do dia além da busca pela notícia, as circunstâncias ainda eram esquisitas, a gente viu o Catraca Livre dando aquele show de não cobertura e de caça-cliques, e isso naturalmente passou pelo nosso radar. E a gente tinha que comentar isso. Isso daí foi muito comentado lá no nosso supergrupo, o pessoal fazendo quase que um tracking em tempo real de quantos seguidores o Catraca Livre tinha perdido ao longo do dia. Foi um negócio meio bem atípico, né? Foi bem atípico. E também a gente viu que as desculpas e os pedidos de desculpas e as emendas começaram a ficar piores do que o soneto, até terminar com aquela mensagem final no fim do dia, onde o responsável pelo site, Gilberto Menstein, ele chama a responsabilidade para ele e no pedido de desculpas ele fala de toda os prêmios que ele ganhou como jornalista e escritor, e isso dava para ele, teoricamente, uma bagagem para escolher aquela linha editorial do dia. A gente pode começar dizendo o seguinte, cara, eu achei de mau gosto. Tudo, o dia inteiro. Eu não sei a opinião de vocês. Tudo que você se refere é especificamente sobre o Catraca Livre ou a cobertura como um todo? Cara, eu vou... o Catraca Livre especial, porque eu acho que a cobertura ela foi melhor do que eu imaginava, em alguns pontos. O que incomodou em alguma coisa era tipo... Especialmente o caso do Danilo, que ele estava na lista sobre eventos, não estava...
depois estava de novo. Então, essa corrida pelo furo começou a dar algumas notícias erradas, mas especialmente no Catraca Livre. Eu acho que o Catraca Livre virou um case de como você dinamitar a moral de um site, de um veículo, porque eles foram mal do começo ao fim do dia. É impressionante. Eu nem sei quantas intervenções foram. Acho que foram 2 do site, mais a do Gilberto de Menstein, todas uma pior do que a outra. Tudo muito na linha desculpe a quem se ofendeu, e coroando com Gilberto de Menstein dizendo, colocando os prêmios dele na mesa e como se dissesse, eu sei o que eu estou fazendo, se vocês não entenderam, problema de vocês. A cobertura foi muito melhor do que eu esperava. E foram tantos os fatos inesperados, porque foi um acidente atípico no sentido de que basicamente em 24 horas já se sabia por que aquele avião tinha caído. Então não deu margem à especulação, erro humano, falha mecânica, que acontece normalmente em desastres aéreos. Então já se sabia o que era. Então não houve espaço para aquele especulatório todo sobre o acidente em si. E toda a reação do povo colombiano, do Atlético Nacional, das autoridades colombianas, tudo isso muito deu notícia para a cobertura. Acho que o ponto negativo da cobertura jornalística em si foi a quantidade. Tem uma lição nisso, que é tomar cuidado com aquele famoso, entre aspas, diz-jornal. Ontem o Fantástico entrevistou o técnico de voo da Lamia, e ele pôs por terra tudo que já se havia publicado que ele teria dito, que a tripulação fez todos os procedimentos, e por isso tinha salvado, que tinha gente, eu cheguei a ler que tinha gente correndo pelo corredor com o avião caindo, e ele disse que não, que eles sequer foram comunicados que estava rolando uma emergência desse porte. Então, não sei se o jornal boliviano realmente escreveu aquilo, se usaram o nome do jornal boliviano, mas eu acho que o ponto baixo dessa cobertura toda, fora o Catraca Livre, que foi a lama total, foi esse de se aproveitar o que outros jornais publicam, só colocar ali no título diz jornal, e como se vou tirar a responsabilidade, quem está dizendo é o outro jornal, e se provou que esse outro jornal estava falando um monte de bobagem. Cara, você tem a sua opinião aí? Pois é, cara, tem o pessoal da WNYC lá, a rádio de Nova York, que faz uns podcasts muito legais. Eles têm uns manuais, e uns manuais, por exemplo, em caso de uma grande catástrofe, eles têm um manualzinho de conduta, tanto para jornalistas quanto para o público, mas mais voltado para os jornalistas, e eles comentam isso sempre naquele podcast que eu não me canso de recomendar, chamado On the Media. E eles falam que uma coisa muito importante na cobertura desses eventos muito atípicos, né, muito peculiares, uma catástrofe, um ataque terrorista, uma queda de avião, um acidente de trem, o que quer que seja, que os jornalistas têm que ter muito cuidado ao fazer qualquer afirmação antes da hora. A apuração ela precisa seguir o seu ritmo, mas o breaking news ele nunca deve ser tão imperativo assim, né? É um negócio engraçado, né? A gente não precisa estar tão sedento para o tempo real, porque isso pode atropelar as coisas e a gente pode sair perdendo no final do dia. E eu acho que aconteceu um pouco disso, né? Muita gente especulando e tentando tomar para si uma autoria de uma versão que seria a versão oficial, e não necessariamente, né, cara? Isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. É engraçado que em tempos de internet, né, de que tudo é em tempo real, a gente precisa ficar voltando para isso. Assim, claro que a gente não pode deixar o trem passar e você ficar para trás na hora de dar a informação, mas a gente precisa apurar direitinho e não falar coisas desavisadamente ou sem embasamento. Isso é muito ruim, né, cara? Acontece um monte de coisas, né? Assim, igual essas coberturas ao vivo que o pessoal faz e que não tem o que dizer, aí o cara começa a repetir um monte de coisa, começa a inventar um monte de coisa, e a gente sabe que uma
uma mentira ou uma não verdade repetida várias vezes, ela se torna verdade, né? Uma informação equivocada, se você fica repetindo, ela se torna verdade, e tem que ver quem é que está falando essa informação. Então isso tudo é muito complicado, né? Então tem dois lados, tem esse lado e tem o lado do aproveitamento dos cliques aí, feito pelo Catraca Livre, né? É engraçado que no meio de todas as conversas lá, minha mulher, ela lembrou uma coisa: poxa, ninguém mencionou que o Catraca Livre há tanto tempo é criticado, tanto que existe até uma paródia chamada Catraca Lixo. E é engraçado, né? Eles vivem disso, eles aproveitam muito essas coisas, e foi um negócio muito mesquinho, foi muito baixo, né? Mas aí realmente o remendo saiu muito pior, que é o cara falando que, poxa, eu sou filho do Ike Batista, portanto eu posso atropelar alguém. Tipo assim, o que tem a ver você tem que ter uma porrada de prêmio, né, brother? Ter os seus prêmios não te desabona, e também muito menos te autoriza fazer o que você fez, né? E fazer o que você fez não desabona os seus prêmios. Separa uma coisa da outra, cara. Tipo, é um negócio tão difícil as pessoas fazerem, que é admitir que vacilou. Tipo, foi mal, galera, fiz merda, e pronto. E pelo contrário, né, Caio? Porque se ele tem tudo isso de prêmio, para mim depõe contra. Com tudo isso, então, de prêmio que você tem, o seu site fez isso que fez? É foda. E tem uma coisa que foi muito curiosa, assim, primeiro que a questão dos 10, como é que é, 10 selfies antes de morrer, tinha uma série de matérias desse tipo, né? O negócio era tão esquisito, tão mal planejado, que ao longo do dia começaram a entrar vários posts daqueles que já deviam estar programados. 15 cafés você tem que conhecer, nos dicas de não sei o que das quantas, que se misturaram no meio dos posts baixo astral do acidente da Chapecoense. Quer dizer, nem no momento de crise, onde eles poderiam dar o ponto de vista deles, se é que o Catraca Livre, dentro da sua essência, deveria cobrir isso, mas eles perderam até a oportunidade de contar uma história de um jeito deles, né? Na verdade, começaram a fazer aquele tanto de besteira ao longo do dia e misturaram com a programação normal do site, o que é bem bizarro. A questão hoje fica esse desespero por clique, ele é uma coisa que a gente estava até falando mais cedo aqui, tipo, a gente tem que pagar o leitinho das crianças, ou reflexo dos tempos, eu não sei, eu fico pensando qual que é a relação disso com o bom jornalismo, enfim, é um negócio meio complicado, né? Sabe uma coisa que eu me questiono bastante, que a gente está discutindo esse assunto, e na verdade existe uma questão que parece que a gente vira e mexe, trata o jornalismo online como se ele fosse uma outra coisa. Então, assim, as boas práticas. Olha, o que muda é o meio. O jornalismo, ele não muda. Então, o que você tem que fazer, o jornalismo online, é a mesma coisa que se fazia no jornalismo impresso da década de 80. O fundamental, as bases, os alicerces são exatamente os mesmos, na apuração, na ética. O que muda é o meio, o que muda é a velocidade, o que muda são as formas que você pode usar. Então, falei década de 80, então na década de 80, um jornalista, ele não ia ao mesmo tempo fazer um texto, divulgar um vídeo, divulgar um áudio, gravar um podcast, óbvio. Agora ele tem essa possibilidade. Só que a maneira de se fazer o jornalismo, ela não mudou. Ela é exatamente a mesma. O que você espera de um bom jornalismo ou de um bom profissional de jornalismo é exatamente a mesma coisa. Então, fica-se uma coisa assim, o jornalismo na internet. O jornalismo na internet, o que a gente tem é que descobrir o meio de usar a internet cada vez mais, porque ainda é muito novo. Ainda tem 20 anos que a gente está usando isso, nem isso. Mas o que é o bom jornalismo na internet, ele é exatamente o que é o bom jornalismo que era no papel, o que era na TV, o que é no rádio. Isso não mudou, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem muito mais espaço para fazer as coisas, então um jornalista vai para a rua, ele pode divulgar informação de um monte de formas diferentes. Existe essa necessidade do cuidado de entender que o jornalismo em si, ele é exatamente o mesmo, ele não mudou.
a essência do jornalismo. Eu não sei se vocês concordam com isso. Cara, não mudou de forma alguma, né? Assim, fazer jornalismo é contar uma história, é explicar um acontecimento, mas as pessoas se deixam atropelar, né? Isso é um negócio muito... Eu já fui pego por isso quando eu trabalhava no Portal UAI, fazendo lá e vendo as coisas como eram feitas, né? Eu nunca fui um jornalista, mas eu já vi isso muito acontecendo, né? As pessoas se deixando levar pelos acontecimentos em tempo real. E ao mesmo tempo que isso pode ser muito bacana, isso representa uma necessidade de tomar cuidados redobrados ou triplicados, né? E, enfim, não tiro a responsabilidade. O negócio pegou muito mal, foi muito feio o que fizeram e costuma ser muito feia a cobertura no geral, né? Assim, a gente é engraçado, eu não estava nem lembrando que o Catraca Livre existia até o dia da queda do avião, né? Eu estava esperando algum tipo de exploração desse tipo de conteúdo lá no nosso amigo BuzzFeed e etc. Mas o BuzzFeed tem se mostrado muito bacana, né? Inclusive no levantamento de notícias falsas, foi um cara do BuzzFeed que fez um levantamento muito legal falando da quantidade de notícias falsas pró-Hillary, quantidade de notícias falsas pró-Trump durante a campanha. Foi um negócio bem interessante, assim. Ou seja, as coisas vêm de onde a gente nem lembrava ou de onde a gente menos espera. E tem uma coisa engraçada, né, que é o tribunal da internet voltando a atuar. Esse tribunal não tem folga, né, cara? Diferentemente do sistema judiciário brasileiro, que tem toda semana a galera tá de férias, o tribunal da internet não para, bicho. A galera, o tempo todo, e é a galera que dá o clique, mas é a galera que também faz a avaliação, né? Eu acho que morte é um negócio complicado, né? Uma tragédia é um negócio complicado, mas eu gostaria mais de ver esse comportamento quando a gente está lendo uma notícia sobre economia e política também, que as pessoas replicam as manchetes mais absurdas sem se preocupar com a veracidade da coisa, né? Isso tanto que a gente comentou aqui na cabeça o pós-verdade, né? Que está sendo a palavrinha do ano aí, né? Sobre o tribunal, o tribunal ele foi especialmente ativo quando o Gilberto Genstein soltou a nota de desculpa dele, né? Uhum. E isso foi um motivo, Rodrigo, o convite para participar do supergrupo no Telegram está aberto, mas no nosso supergrupo teve uma discussão pesada sobre isso e o tribunal atuou bem ativamente, porque parte do supergrupo achava que ele pediu desculpas e a vida que segue, parte queria ver ele, o Catraca Livre, arderem no fogo do inferno, empalados por cliques. Então, eu entendo, assim, eles erraram, o pedido de desculpa foi horrível, mas foi um pedido de desculpa, então bola pra frente, e é um negócio que você falou, né, Caio? Eles perderam, sei lá, 400 mil seguidores, que é um número gigantesco, mas não dá nada, daqui a pouco eles já recuperam essa audiência de novo. Não acho que isso vai fazer algum impacto, você acha, Rodrigo? Não, acho que impacto zero, até porque era um site que tinha 8 milhões de likes no Facebook, passou a ter 7 milhões e meio, e concordo, daqui a pouco vai ter 8 milhões de novo, e eu ao mesmo tempo que eu concordo com você, Cabeça, que não quero a desgraça total, o fechamento do Catraca Livre, que todo mundo fique desempregado, mas, por outro lado, me incomodou profundamente o que eu entendo como uma total falta de sinceridade naquelas desculpas. É a coisa do, tá pegando super mal, estamos perdendo seguidores, vamos lá dar uma desculpa. Eu não acho que... Eu não me espantará ver num próximo episódio semelhante a esse, alguma notícia muito triste, algum evento de grande impacto negativo, o Catraca Livre se comportar exatamente da mesma maneira, porque eu não conheço ninguém que trabalhe no Catraca Livre. Se eu conhecesse, eu teria perguntado isso, mas eu acho que internamente ninguém ali achou que cometeu um erro. Internamente, pegaram a gente para malhar. E seria muito bom se aquelas desculpas fossem sinceras e nos equivocamos, erramos, e todo mundo está ali, todo mundo está sujeito a um erro. Vocês estão,
quem está trabalhando com notícia, com público, com comunicação, tá muito sujeito a isso, acontece. Mas eu não senti qualquer sinceridade ali nesse pedido de desculpas. Agora, sobre o tribunal da internet é outra coisa que me incomoda também, eu acho que é perigoso. A gente já viu em outras oportunidades esse tribunal se juntar para difamar alguém, para destruir alguém, e eu sempre me pego pensando, numa dessas se joga a reputação de alguém no lixo de uma forma injusta, né? E depois se prova que não era bem isso, não era exatamente assim, e então eu acho que me preocupa quando vem esse comportamento de massa para destruir alguém, algum site, alguma empresa, alguma pessoa, enfim. Isso é muito difícil de controlar, mas individualmente a gente consegue tomar um monte de atitudes, né, cara, para evitar esse tipo de coisa, né? A começar por pensar 10 vezes antes de compartilhar alguma coisa, né? Isso é uma coisa, eu tenho batido demais o martelo nisso na minha página pessoal, que eu falo para basicamente meu círculo de amigos, minha família, e eventualmente eles compartilham alguma coisa, mas eu tenho batido demais nessa tecla que tem me causado bastante preocupação, que é esse negócio de publicar compartilhar qualquer coisa porque tem a mesma visão ideológica, política que você, ou porque você acha aquilo impactante e absurdo. Então, eu tenho falado muito isso sobre... com a minha mãe, por exemplo. Minha mãe mexe bastante na internet, mexe muito bem, mas converso muito com ela sobre isso, sobre o impacto. Você se perguntar se aquilo que você está compartilhando faz algum sentido. E ela é uma pessoa que eu sempre uso de exemplo porque minha mãe não compartilha coisas apócrifas, não compartilha... Vira e mexe, ela me pergunta se faz algum sentido. Eu acho que a gente tem essa missão como jornalista, de novo, a gente erra muito, mas a gente tem também essa missão de procurar as pessoas que não percebem essas coisas e conversar com elas, em vez de deixar isso correr solto ou sermos os donos da verdade, mas promover esse debate de um jeito saudável. E isso aí tem a ver também com o nosso com um tema que a gente quer discutir, né, Caio, que é a questão desse combate às notícias falsas e também o termo todo, o conceito inteiro de notícias falsas, né? A gente tem uma coisa, eu não canso de repetir, viu, Rodrigo, que é o seguinte: tem um livrinho que é de um cara que é super vendedor de livro, mas ele é um cara interessante, que é o Alain de Botton. Ele tem um livro chamado Notícias, Manual do Usuário, em que ele vai contando por que as editorias estão se dando mal dentro dos jornais e tal. E no final ele faz uma reflexãozinha sobre os robôs montando notícias. Eles já montam páginas iniciais, montam primeiras páginas, e ele faz uma reflexão de que não necessariamente vai ser ruim quando robôs começarem a escrever as notícias. E o que vai dizer se vai ser ruim ou não é a nossa capacidade de refletir sobre o que está escrito. E essa capacidade a gente já tinha que ter desenvolvido como sociedade desde sempre. Então a gente está acostumado a atribuir autoridade a uma pessoa só porque o que ela escreveu está impresso num papel e você compra na banca, e você toma aquilo como verdade, e não necessariamente o é. E em tempos de internet, a gente tem que lembrar que isso se torna ainda mais necessário, né? Você usar o seu tutaninho ali para refletir sobre o que você está lendo. Será que é isso mesmo? Será que isso tem em outro lugar? Será que eu posso checar essa notícia em algum outro lugar, né? E isso tem se mostrado cada vez mais necessário, né? Eu acho que a onda vai ser essa, cara. A gente já nada num verdadeiro mar de Copacabana, né? Que ele, ao mesmo tempo que é bonito, que a internet é linda, ela recebe
aquelas adutoras cheias de chorume, de cocô no subsolo ali, né, na profundidade. Então você tá nadando no meio do cocô. E vira e mexe, você vai ter que refletir sobre esse cocô que está boiando do seu lado, né? Então a gente tem que prestar atenção para não literalmente beber água de cocô. Tem um outro livro que é fantástico também, que trata ali mais ou menos dessa questão, que se chama Acredite, Estou Mentindo, que é de um relações públicas chamado Ryan Holiday, e ele conta como ele manipulava a mídia americana assim, de um jeito assustador, a partir de blogs pequenos, a partir de... Ele tinha exatamente a dimensão de quem ele precisava atingir para chegar, por exemplo, a notícia falsa que ele produzia, chegar, por exemplo, na CNN. Então ele começava em blogs regionais, esses blogs regionais pequenos blogs regionais eram lidos pela mídia regional, a mídia regional repercutia aquela informação que ia para um alcance um pouco maior. Então esse cara, ele conseguiu colocar notícias que interessavam aos clientes dele na ABC, na NBC, na CNN. Um caso emblemático que ele retrata nesse livro é que um amigo dele, um conhecido dele, agora não me lembro, já tem uns anos que eu li esse livro, diretor de cinema, lançou um filme pequeno, independente, e pediu ajuda dele, como ele poderia aumentar o alcance daquele livro. O que ele fez foi, ele pagou 2 outdoors em Los Angeles, e ele vandalizou esses outdoors, pichou, ofendendo o diretor. Ele fotografou o que ele mesmo tinha vandalizado e ele mandou para pequenos blogs de cinema de Los Angeles. Em pouco tempo, isso estava, agora eu não me lembro quem publicou, mas estava em veículos de mídia, tipo New York Times, e o filme do cara, para um filme independente, foi um sucesso estrondoso, porque as pessoas queriam ver o que era aquele filme, o que era aquilo que provocou aquela reação. Então, esse livro, ele provoca reflexão, ele é, obviamente, muito interessante para quem é jornalista, mas eu já recomendei isso para amigos que não são jornalistas e eles talvez tenham gostado até mais do que eu. Então, isso acho que ajuda muito quem não é quem é de comunicação, óbvio, mas quem não é também, a se questionar mais quando vê uma notícia, quando isso aqui faz sentido, isso aqui... o que eu estou lendo, o que eu estou prestes a compartilhar, faz sentido? Ou será que é melhor eu guardar e esperar para ver se isso aqui não é uma farsa, entendeu? E tem muito a ver isso com, assim, aqui no Brasil você vê uma série de blogs mínimos, sites que você nunca ouviu falar antes, ganhando uma certa repercussão. Talvez esse modo de operação ele continue valendo, continue funcionando, na verdade, né? Eu acho que continua funcionando. Eu não tenho a menor dúvida que se nós 3 nos juntarmos e começarmos a fazer um blog, que seja no Blogspot, WordPress, e a gente começar a criar notícias impactantes e tirar umas fotos meio neutras que talvez possam ser colocadas, a gente consegue uma repercussão. O que a gente está escrevendo vai parar de alguma forma em algum veículo maior. Então, eu acho que isso continua valendo, continua acontecendo, é super atual. Ô Caio, você estava falando antes da gente começar a gravar que você tinha visto alguma coisa de notícias falsas na campanha presidencial desse ano nos Estados Unidos. Pois há uma... e aí isso separa bem, né? A gente estava conversando também sobre de quem faz essas notícias falsas. Tem se chegado a uma galera que vem lá dos Balcãs, né? Macedônia, principalmente, né? Uma galera grande da Macedônia, e são jovens fazendo sites de notícias falsas e espalhando muita coisa no Facebook. E a gente já discutiu isso há alguns episódios. O Facebook fez muita questão de tirar o corpo da reta, né, quando atribuíram a ele algumas decisões de última hora e algumas reviravoltas na trajetória aí da campanha tanto da Hillary quanto do Trump nessa eleição de 2016. E o que se mostra é justamente o contrário, que essas notícias foram muito compartilhadas e inclusive muito utilizadas. E são sites que
houve um episódio, na verdade um monte de podcast gringo dedicou os episódios pós-eleição para falar do que aconteceu e para também falar das notícias falsas. E o Onda Mídia, de novo, falou disso, falando que são sites que têm domínios, às vezes, um pouquinho diferente do domínio original, né, ou do domínio que você espera ter, não necessariamente estão no lugar onde falam que estão, e tem ninguém olha o resto das notícias. Então as pessoas, às vezes, divulgam uma notícia ou replicam, compartilham, né, como o Rodrigo já falou, né, Rodrigo? Compartilham uma coisa sem ler o que está por trás, por causa da manchete, e aquilo vai se transformando num conhecimento meio tido como esse o conhecimento, né? Essa é a informação real. É bem a ideia do meme que o Dawkins fala no livro dele, né? Assim, o meme se cria assim, é uma coisa que se espalha, uma ideia que se espalha. Então as pessoas compartilhando notícias falsas, eles estão olhando a manchete e dão uma olhada bem de leve na URL, e se parece o suficiente com a URL que deveria ser, tá passando, tá valendo. E isso é bem diferente de um sensacionalista da vida, né? Acho que teve muita confusão quando saiu dessa iniciativa, esse anúncio de que vai se combater notícias falsas. O sensacionalista vai acabar. Não, o sensacionalista, ele não se propõe a ser entendido como um site de notícias. Ele é declaradamente um site de humor que se baseia nos fatos reais, cotidianos, para fazer humor. O sensacionalista nunca se propõe a espalhar notícias falsas, é espalhar piadas. É diferente. O que a gente está falando aqui desses sites, que muitos deles vêm ali dos Balcãs, é que eles querem influenciar a política de outros países, influenciar uma série de coisas, tentando passar por um site verdadeiro, por notícias verdadeiras, e às vezes ali mudando uma letra na URL, uma coisa desse tipo. Mas nada a ver com sites como o Sensacionalista, por exemplo. O Sensacionalista é um jornal isento de verdade, né? A galera não presta atenção no que está lendo. E aí tem uma coisa que acho que cabe a gente pensar, é que é o seguinte: é muito fácil você controlar a agenda política de um país, por exemplo, com uma combinação de notícia falsa e clamor popular, sabe? Então, assim, vários sites, você pode ver nesses últimos meses, vários sites não tão relevantes ou zero relevantes publicaram notícias tipo Lula preso amanhã. E isso cria um clamor, isso começa a determinar a agenda do país quando as redes... ok, a gente talvez esteja falando do nosso quarteirão do Facebook, mas assim, quando você vê notícias desse calibre que não são verdadeiras sendo publicadas por várias pessoas, você cria pode criar um ambiente de um rebuliço ali para poder atrapalhar a agenda de um país. Não sei, se talvez um país maior, tipo, cai um presidente, tem um golpe, sei lá. Eu acho que isso volta no que a gente conversou alguns minutos atrás, que no momento que a gente vive no Brasil, um momento político de tanto ódio entre dois lados, isso favorece muito, porque as pessoas estão ali com o dedo no mouse esperando aparecer uma notícia com a qual que as deixem felizes para compartilhar aquilo. Então, para usar o exemplo que você acabou de dar, Lula preso amanhã, eu não tenho a mínima dúvida de que quem deseja ver o Lula preso, ou enfim, quem é o antipetista, ele está ali pronto para compartilhar aquilo. E não interessa se aquilo é verdade ou não. Viu o título, é aquilo, compartilhou. E você pode estar ajudando a espalhar uma mentira. Esse é o ponto para mim. O ponto não é o Lula, não é o PT, não é nada disso. Claro, o ponto é espalhar uma notícia falsa. E aí, Rodrigo, tem um negócio que, corroborando com o que você falou mais cedo, o modo de fazer jornalismo não mudou dos anos 50 para cá. Mudou a mídia. E esse tipo de coisa, esse clamor popular, compartilhar notícia falsa, tal, você vê N casos, e vem à cabeça aqui para mim o caso da escola básica, que é o mais claro, onde uma mentira virou uma verdade e acabou com a reputação de várias pessoas que não conseguiram recuperar isso até hoje. Eu acho até surpreendente que, a não ser que a minha memória esteja me traindo, mas que desde que o jornalismo passou a ser praticado mais ativamente na internet, não tenha surgido um outro caso
desse tipo, escola base. Porque a internet ela favorece ainda mais isso. Porque quando eu trabalhava em jornal impresso, por exemplo, eu comecei minha carreira em jornal impresso, eu tinha alguma informação à 13h, eu ia trabalhar em cima dela, mas eu tinha horas para aquela informação se provar falsa, e o que acontece numa redação online é que, claro que tem muito jornalista que está preocupado em levar a verdade, em apurar, mas às vezes o seu editor está no seu pescoço, porque ele sabe que você tem aquela informação, ele quer que você publique, e você não tem aquelas horas todas que é até o fechamento do jornal. Aí você pôs na internet e aí... Beleza. Aí complicou, né? E aí mesmo que você desminta depois, ou deu um erramos, aquilo foi para a internet já. Não necessariamente quem foi impactado vai ser impactado de novo pelo erramos. Ou muitas vezes até não dá o crédito pro erramos, né? Interpreta o erramos como, fulano foi comprado, o dinheiro é foda, etc. Se aquela história te satisfez, você não vai acreditar em nenhuma outra. Esse é o problema. Uma coisa que eu acho bem importante, assim, eu tava aqui longe da gente, como eu disse, eu ouço muito o Ainda Sem Nome, longe da gente querer aqui dar uma aula do que se deve e o que não se deve fazer. A gente, na verdade, está tentando propor a discussão, que essa discussão tenha mais alcance, né? Porque eu acho que essa discussão ela não tem alcance. Me dá a impressão que essa discussão ela fica... Tem o caso do Catraca Livre, que as pessoas entraram nessa onda e viram, mas eu acho que essa coisa a notícia falsa, o que é falso, os textos apócrifos, aquelas imagens, que até virou piada, isso é até inofensivo, mas uma citação assinada pela Clarice Lispector, ou pelo Luiz Fernando Veríssimo, isso é inofensivo, mas é da mesma coisa que a gente está falando. O que a gente quer é propor o debate, que eu tenho a sensação que esse debate fica muito ali entre a gente que trabalha com comunicação. E o melhor que pode acontecer é que esse debate saia da comunicação, né? Que as pessoas entendam essa questão, que as pessoas também discutam isso. Que as pessoas que consomem, que não produzem, também comecem a discutir, né? E que elas entendam que elas também são impactadas. Sim, uma claro. Notícia falsa não impacta só o nosso mercado, não é uma vergonha só para um jornalista. Uma notícia falsa é um problema enorme para a sociedade. Completamente. Pois é, e aí, eu tava querendo propor o seguinte, como é que a gente acha, nós três aqui, que esse problema das notícias falsas, ele pode ser resolvido? O que vocês acham que deve ser feito? Assim, é claro que, num primeiro momento, é uma mudança de comportamento do leitor também, né, para poder identificar, porque as pessoas não vão parar de fabricar notícias falsas só porque a gente pediu, mas assim, então demanda que a gente tenha mais noção ao ler as notícias, ao ler as manchetes. Mas o que mais vocês acham que pode ser feito, hein? Eu acho que enquanto o que eu vou falar aqui vai ser uma imensa utopia, mas enquanto o clique for parâmetro para dinheiro na internet, eu não vejo a menor chance disso mudar. O óbvio é que no início da cadeia produtiva está o jornalista que precisa o tempo todo ter atenção e fazer lá o seu trabalho como ele tem que ser feito, mas o problema a métrica sempre vai ser o clique. Eu não tenho a menor dúvida, talvez eu esteja arriscando dizer isso, mas que se clique não fosse a principal métrica de dinheiro na internet, aquela notinha sobre veja 10 selfies de pessoas que tiraram no dia que morreram não teria sido publicada. Porque o bom senso ganharia ali. Para que a gente vai publicar isso, entendeu? A gente não precisa desse clique. Aquilo foi publicado porque, obviamente, tem a curiosidade mórbida de muita gente de falar, nossa, 10 pessoas que tiraram uma foto e horas depois estavam mortas. É óbvio que... Então, para mim, o começo disso parte da necessidade de, para um site se sustentar, ele tem que ter cliques. Ele só vai ter publicidade se ele tiver milhões de cliques. E talvez eu esteja sendo, como eu falei no começo, esteja brincando de utopia, esteja sendo um Dom Quixote, e isso nunca vai mudar.
Mas para mim o problema central está ali. O site só sobrevive se ele tiver muitos cliques, porque só com muitos cliques ele vai atrair anunciantes. A qualidade está cada vez mais em segundo plano. Eu vou votar com o Rodrigo aí. Eu acho que o primeiro é a utopia máxima, mas é fazer com que os cliques não sejam a única métrica ou a métrica mais relevante para anunciantes e afins. Porque você consegue, aumentando, se a gente conseguisse fazer com que a qualidade da matéria fosse uma métrica, seria a melhor situação. Talvez dê para pegar um gancho nisso, fazendo algum tipo de coisa que ajude o leitor a indicar que algo é falso, né? Algumas iniciativas têm aparecido, a gente até falou de uma delas, né, Cabeça? De um plugin que você põe lá no seu Google Chrome ou Firefox, que você indica no plugin se aquilo é verdadeiro, se aquilo é falso. Talvez seja o caso da gente voltar a usar, muita gente nem parou de usar, né? Coisas como StumbleUpon e etc., que a cada URL ele atrela nesse plugin anotações que diversas pessoas fizeram acerca daquele material. Então, isso pode até desvincular a gente de uma prisão do Facebook, etc., de você estar... a conversa sobre aquela matéria, aquele assunto acontece em outro lugar, né? E é uma maneira da gente indicar se aquilo ali está meio falso, ou fazer uma marcação, né? Existem ferramentas tipo o Digo, que permitem que você faça marcação nas páginas. E aí quem tiver o plugin também vai ver a marcação que você fez. Então, se as pessoas começarem a utilizar esse tipo de ferramenta, ou se outras ferramentas forem desenvolvidas nesse sentido, isso pode ser interessante, né, cara? Pra gente poder ter alguma maneira de falar, indicar, tem uma coisa que tá errada aqui, tem alguma coisa que não tá bacana aí, né? Seria uma forma, mas o caminho para isso também seria interessante ser traçado. Não é uma coisa que depende de mais gente, depende de adesão de pessoas. E isso é uma das coisas mais difíceis de termos em tempos de internet, né? É isso aí. Mas enfim, né, Cabeça? É um assunto que renderia aqui mais algumas horas de conversa. Só que a gente ainda tem alguma coisa antes de fechar, né, Cabeça? Temos as nossas queridas frivolidades da semana, né? As frivolidades da semana. Vamos lá. Cabeça, eu gostaria só de deixar registrado aqui que durante essa semana eu assisti a série brasileira 3% na Netflix e gostaria de continuar recomendando a você que assistisse Black Mirror. Entendedores entenderão. É muito ruim? Tipo isso. Você assistiu, Rodrigo? Eu tô esperando Black Mirror me convencer, porque quando deu o buzz de Black Mirror, eu falei, bom, incrível. Aí eu assisti um episódio, assisti 2 e fiquei muito decepcionado e parei. Aí eu já tenho uma lista aqui de episódios que as pessoas me indicaram. Não, você tem que ver o primeiro da terceira temporada, o quarto da segunda temporada. Eu ainda vou dar mais uma chance, porque não é possível que tanta gente fale bem dessa série e eu não vi nada nela. Cabeça não está sozinho, né, Cabeça? Eu não estou sozinho. Mas é que, Rodrigo, internamente aqui o Black Mirror tem um significado, sabe? Mas se você não tiver nada para assistir, só tiver Black Mirror e 3% na sua frente, considere jogar xadrez ou damas. E aí, se isso também não for possível, aí você assiste o Black Mirror. O 3% eu não recomendo. Não recomenda? Não que o Black Mirror seja fabuloso, excelente, maravilhoso, mas é que ele é melhorzinho que o 3%. 3% é realmente não bom. Eu tava tão esperançoso com 3%, agora eu já tô meio chateado. Você tem só 3% de felicidade. Não, cara. Eu acho que assim, de todos os episódios tem uma brincadeira lá, uma sacada que é bem legal, de uma das provas que as pessoas fazem, mas assim, a essa altura do campeonato a gente não precisa disso para entender meritocracia e os malefícios disso, e além do mais o roteiro é bem furadinho. Mas, então, era essa a minha frivolidade. Eu ia falar que eu vi o episódio do porco, o primeiro da primeira temporada do Black Mirror. E o que você achou? Achei ok, assim, ok, beleza, sabe? Não
é tosco, mas não é nada tipo, nossa, meu Deus, Black Mirror. Esse foi um desses que me fez reconsiderar a série, entendeu? Pois é, cara. Esse do porco especificamente eu achei idiota. Ele me perdeu completamente. Quando aquele primeiro-ministro tá indo lá pro encontro. Você tá brincando comigo, não dá. Como é que eu posso levar a sério isso? Virou quase virando comédia. Tipo isso, eu falei, ok, gente, não sabe, melhor testar, melhor tentar de novo. Pois é, esse tipo de episódio aí do Black Mirror e a reação que as pessoas têm com Black Mirror me faz ter tipo 5 pés atrás com relação ao Westworld, sabe? Então eu já baixei, tá lá guardadinho, mas eu vou esperar, eu vou assistir outras coisas, sei lá, talvez CSI Cyber antes de assistir Westworld, sabe? E no ramo da série, devo dizer que eu estou com tremenda preguiça de The Walking Dead na sua 7ª temporada. Cara. Rapaz, e isso é outra coisa que me preocupa, porque eu sou um cara de começos tardios de série. Eu comecei a ver o Walking Dead tem mais ou menos um mês. E eu estou na 3ª temporada e eu estou fascinado, pensando assim, só melhora. Não. Na hora que eles chegarem na fazenda, você pode esquecer que aí aquilo é o ápice. Aí, dali é só ladeira abaixo, cara. Não. E aí uns amigos falaram assim, a 7ª temporada, o meu grande desafio é não dormir nos episódios. Pô. Exato. Tipo, a temporada da fazenda é foda. A terceira é da prisão, né? Terceira é da prisão. A terceira é da prisão. Isso, a 3ª e a 4ª acho que eles estão na prisão. A 3ª é muito legal. É porque o Caio não gosta do governador. O Caio acha que o governador da série é muito pior que o governador dos quadrinhos. O governador dos quadrinhos é governador, né? Esse governador aí da série é o Michel Temer, velho. Isso é um embuste, isso aí é um boneco de cera, isso não é nada. Mas a 7ª tá foda e enfim, eu tô nessa onda, tá muito difícil de acordar, de ficar acordado, desculpa. E o curioso é que o negro nos quadrinhos é um personagem incrível, né? É um personagem fortíssimo. Mas ele em si, na série agora, ele tá bem interessante. O problema é que criou-se uma tensão tão gigantesca no fim da 6ª, e aí teve aquele abismo que todo mundo ficou puto, tipo, você cria aquela tensão e fala, daqui a 6 meses a gente vê o resultado. 6 meses? Que nada, bicho, 10 meses, né? Não, acaba em abril isso. E, sei lá, acaba em abril, começa em outubro de novo. Aí fala, puta, bicho, aí começou o primeiro episódio foi tenso, depois foi meio tipo, ok, beleza. Ontem, por exemplo, e aí o Rodrigo vai entender a piada, ontem eu estava na dúvida entre ver The Walking Dead e Carolina Panthers contra Seattle Seahawks. Até a hora que eu resolvi dormir, porque os dois lados, tipo, o Panthers tomando uma verdadeira traulitada, o Walking Dead ruim, eu falei, vou dormir, porque eu acho que eu ganho mais. Eu ia falar isso, você não teve opção ontem à noite. Não tive opção. Dormi, cara, dormi que foi bom. Mas é isso aí. Bom, aguardamos recomendações de séries e de coisas para assistir de nossa audiência. E assistiu Snowden, viu, cabeça? Assistiu Snowden, muito legal. Eu já tinha assistido Citizen4, que o filminho Snowden é meio que a versão romantizada da coisa e conta uma história pregressa do Snowden que eu não sabia. Então, eu achei bem legal, cara. E convenhamos, né, cara? Oliver Stone, né, bicho? É outro level, né? Você viu Snowden, Boris? Ainda não vi. Eu tô super atrasado com o filme, tá? Uma vergonha. Essa coisa de vir pro Brasil, vocês falaram, eu moro em Londres, aí vem pro Brasil, chega. Fazia 2 anos que eu não vinha pra cá, então eu tô super atrasado. Mas é um filme que tá na minha... Eu sou do tipo que faz lista, então na minha lista de filmes a ver está Snowden. Entendi. Porque você ainda tem que resolver a questão... Imagina, depois de 2 anos de Brasil, a agenda familiar ela é imensa, né? Não só isso, tem a parte de banco, cartório, é super gostoso voltar. Cartório então, cara, quando você entra no cartório, tem um cartório aqui perto do trabalho, quando eu entro me dá vontade de explodir, tipo assim, eu explodir, sabe, sumir assim pela frente. Eu adoro o cartório porque você fica olhando para aquele ventilador, que ele vai, faz tec, 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 tec para um lado e para o outro, é incrível. E tem um negócio, pelo menos aqui nesse cartório, eu prometo que eu tô acabando, Caio, é só porque as pessoas acham que, só porque você está lá, as pessoas acham que você conhece tudo, está lá todos os dias.
Outro dia eu peguei uma senha X lá, falei, essa senha aqui é para... 133 o número da senha. É para autenticar. Eu falei assim, não, a senha para autenticar começa com o número 200. Você não sabia disso? Eu falei, não. Eu não venho aqui todo dia, cara. Eu não estou aqui toda hora. Vidinha de repartição ótima essa, hein? Boa sorte para você, Rodrigo. E boa sorte, cabeça. Obrigado. Mas é isso aí. Você que tem histórias sobre cartório, não é isso, cara? Isso aí. Ou qualquer outra repartição. Você que tem histórias sobre cartório, bancos, juizados e afins, vai para o nosso supergrupo na caixa de comentários dessa postagem, conta sua história, também dê dicas sobre novos episódios de novas séries que a gente vai ver e opinar no nosso tempo. Isso aí. E agradecendo muito ao Rodrigo Borges pela participação, muito bacana, cara. Enquanto a gente conversava aqui, comprei o Trust Me, I'm Lying, tá aqui já no meu Kindle. Vamos colocar na filinha de leitura. Eu comprei Posso também. garantir que vocês não vão se arrepender. O livro é muito, muito bom. Bacana. E fica a dica para você também, audiência, já que eu e o Cabeça compramos. Vamos fazer uma leitura acompanhada, né, um episódio sobre ele. Isso. Vai estar nas notas do episódio também o link do livro na Amazon com código de afiliado ao Rodrigo, que é para ele ganhar um trocado. Mentira, brincadeira. O livro tem em português. O link que eu achei diz que o produto está sob encomenda, porque não é um livro novo. Eu não sei de que ano ele é. Ele é de 2013. Mas ele tem pelo menos uns... E imagino que não é um livro que ele tenha muita saída mesmo. Mas vale a pena cada linha do livro. Bacana. Beleza. Muito bem. Com essa recomendação encerramos. Muito obrigado pelo convite. Foi um baita prazer participar com você. Que isso, Rodrigo. Eu que agradeço e já peço desculpas por ter te atropelado agora, justamente para te agradecer. E foi muito bacana, cara. Foi excelente. Muitíssimo obrigado a sua participação aí. Valeu, Caio. Valeu, Cabeça. E quando precisar é só chamar. Massa, você que está ouvindo Ainda Sem Nome, também pode dar sua opinião no aindasemno.me, participar do nosso supergrupo no aindasemno.me/supergrupo e também compartilhar e espalhar a palavra do Ainda Sem Nome, né, cara, para que a gente consiga trazer o Rodrigo mais vezes aqui. Isso aí, dê um podcast para alguém de Natal, começando a campanha. Isso, exatamente. É isso aí. Um prazer, velho. Rodrigo, a casa está sempre aberta e vamos aproveitar a sua estada aqui para a gente colocar também as cervejas em dia. Que é o que interessa no fim das contas, né? É isso aí. Caio, te espero aqui também essa semana, viu? Vamos aí, daqui a pouquinho eu tô aí. Quarta, dia 7 eu tô aí. É isso aí. Agradecemos a paciência e a audiência. A gente se vê na semana que vem, né, galera? Um abraço para vocês, tudo bom, até mais. Falou! Este podcast é uma produção da Rede. Saiba mais em rede.bz.